podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje vamos falar sobre algo que eu tenho certeza que todo mundo aqui gosta, que é música. Quem está aqui comigo é a Ana Valéria Polis e o Gustavo Molina Mosca, que são músicos profissionais. Bem-vinda, Valéria. Conta aí pra gente o que te levou à carreira de musicista e a sua trajetória profissional também. Então, muito obrigada pelo convite, Oscar. Obrigada, Gustavo, também de ter aceitado a gente entrar nesse bate-papo. Já tem 47 anos que eu toco o instrumento que eu escolhi para mim. Mas a minha história com a música começou antes desses 47 anos, né? Mas eu entrei no conservatório, eu sou da cidade de Tatuí, interior de São Paulo. Tatuí tem um conservatório que é mantido pelo governo do estado de São Paulo, que tem exatamente a mesma idade de existência da nossa querida OSESP, orquestra na qual eu sou primeira contrabaixista, na Orquestra Sinfônica do Estado. E eu entrei no Conservatório de Tatuí, eu devia ter uns 7, 8 anos, e eu fui aprender contrabaixo, na verdade, com 12 anos, então tem muito tempo que eu faço música. Mas, antes do contrabaixo, fazia de uma forma mais lúdica, né? Assim, minha mãe, ela trabalhava de dia e estudava à noite, e eu sou a primeira filha, a filha mais velha de 4 irmãos. Então, ela tinha que dar uma ocupação para os filhos dela, para ela poder ter essa rotina de trabalhar de dia e estudar à noite, né? Então, ela botava os filhos dela no conservatório, que é um conservatório muito bom, o Gustavo, inclusive, estudou lá também, e eu entrei na iniciação musical, na musicalização infantil, e depois eu fui para piano. Quando foi em 1975, o então diretor do conservatório lá de Tatuí, ele quis desafogar os cursos mais procurados, que era o curso de piano, de flauta e de violão. E aí minha professora veio e falou, você não quer aprender um instrumento de orquestra e tal? Assim, tocar já logo numa orquestra? E eu fiquei muito animada com isso, né? Porque o ensino de piano é o ensino entre 4 paredes. Você só tem mais uma outra pessoa quando você tem aula. Então, o vislumbramento já de pensar de tocar numa orquestra, aquele ensino junto com mais pessoas, aquilo foi bastante animador, né? Então, eu falei, não, eu vou sim, vou. E qual instrumento, né? Olha, eu acho que eu gosto muito da mão esquerda do piano, que são as notas mais graves, né? Então, eu falei para ela, ou violoncelo ou contrabaixo. Daí ela falou, mas no violoncelo já tem 3 jovens. Quando eu cheguei no contrabaixo, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Então, com 12 anos, eu sabia o que eu queria ser. Eu queria tocar contrabaixo, profissionalmente. E aí eu estudei 6 anos com o professor Nikolai Shevchenko, que ele era primeiro contrabaixista da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, e depois eu ganhei uma bolsa de estudos do governo do estado de São Paulo para estudar em Viena, na Escola Superior de Música de Viena. Antes de ir para a Áustria, eu fiz um teste na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Aí eu cheguei para o maestro Eleazar de Carvalho, que era o grande nome da música no Brasil, depois de Carlos Gomes e depois de Villa-Lobos. Aí eu cheguei para ele e falei assim, maestro, eu tinha passado no teste, né? Aí ele falou assim, eu não vou assumir porque eu ganhei a bolsa de estudos lá para estudar em Viena. Aí ele era totalmente contra a profissionalização muito cedo do jovem. Eu tinha 19 anos. Então, ele falou assim, não, vai estudar, quando você voltar, a sua vaga vai estar aqui. Eu fui lá em julho de 82. Quando foi em outubro, teve as eleições, e a primeira coisa que eles fizeram foi cortar minha bolsa. Eu me vi sem bolsa. Eu não sou filha de pai rico, nunca fui filha de pai rico, né? E aí
foi um sufoco ali, mas tive a ajuda do meu professor, que é o professor Ludwig Streicher, que era uma lenda do contrabaixo, uma lenda viva do contrabaixo. Então, ele me direcionou para fazer teste em orquestra, para poder me manter, porque meu pai, coitado, ele conseguiu mandar um dinheiro para mim durante 3 meses. Era muito difícil naquela época. E era um sufoco. Meu pai era eletricista mecânico de carro, né? Então, e minha mãe era funcionária pública, trabalhava no posto fiscal lá de Tatuí, mas eu consegui me manter durante 6 anos lá em Viena. Então, fiz meu curso todo. Quando você chega na metade do curso, e se você é um bom aluno que teve as melhores notas, aí você pode pleitear uma bolsa durante 1 ano, e aí eu consegui essa bolsa, mas isso foi na metade do curso, né? Então, eu fazia trabalhava durante o verão lá, o verão, 3 meses de verão, trabalhando para conseguir passar o ano todo, né? Me formei com as notas máximas, ganhei um prêmio do governo austríaco por ter tido as notas máximas, um prêmio de merecimento, de honra ao mérito, e aí com esse dinheiro eu pude comprar passagem de volta para o Brasil e vim para cá. Aí eu voltei e já fui direto para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E eu estou na orquestra já há 34 anos e são 25 anos que eu sou primeira contrabaixista lá. Então, já sou uma decana. E você, Gustavo? Conta aí pra gente a sua trajetória na música também. Bom, eu sou do interior de São Paulo, nasci em Aguaí. Eu tive exemplo de músico dentro de casa, porque meu avô tocava sanfona e aprendeu de ouvido com meu bisavô e, enfim, eu cresci vendo ele tocar dentro de casa. Tinha curiosidade, assim, mas não nada que eu botasse mesmo a mão na massa para fazer. Até que chegou um dia, na minha cidade, o Projeto Guri, que é um projeto super importante do governo do estado de São Paulo, que é um projeto que leva os instrumentos de orquestra, música coral, violão, para fazer musicalização nas crianças até eu acho que de 8 a 18 anos. E eu tinha, 12 anos de idade, quando esse projeto chegou na minha escola, fez uma divulgação. Vai abrir um projeto aqui, vocês podem se matricular, é gratuito. Tinha aulas 2 vezes por semana. E eu fiquei curioso. Falei, vou lá me matricular. Falei com a minha mãe, falei, mãe, posso? Ela, pode. Falei, vai lá. Peguei e fui me matriculei no violino. Só que eu já era uma criança grande para minha idade, né? Eu tinha 12 anos, mas eu já era um menino alto, tal, bem gordinho. Peguei o violino e ficava parecendo um brinquedo na minha mão, um instrumento pequenininho. Eu também não era muito fã do som, que era muito agudo. E até um dia que uma amiga, que era da minha escola, parou de tocar contrabaixo e eu vi um instrumento encostado lá no cantinho da parede, ninguém tocava, ficava lá abandonado, até um dia que eu falei com o professor César, pedi para ele me mostrar como que era o contrabaixo, porque eu fiquei curioso. Aí ele, vem aqui, já me pegou, já me colocou sentado no banquinho, deu um instrumento na minha mão e falou, olha, aqui essa aqui é a corda tal, toca. Foi tipo isso, jogou o instrumento na minha mão e vambora. E eu comecei a gostar. Fui tocando, tá? Mas era aquela coisa assim, tocava na aula, que era coletiva, violoncelo e contrabaixo, e tinha a prática de grupo também, que era com todos os instrumentos do projeto. E era isso que eu sabia de música até o momento, né? Depois de algum tempo, uns amigos me chamaram para fazer audição lá no Conservatório de Tatuí, só que na unidade de São José do Rio Pardo, que é uma cidade um pouco mais próxima da minha. E eu topei, falei, vamos lá, né? Falaram que ia ter um professor só de contrabaixo, porque eu tinha aula com um professor de violoncelo na época. Então, assim, eu tinha uma noção de contrabaixo um pouco diferente do que ele era, né? Porque o professor me ensinava conforme o que ele sabia também, né? E comecei a ter aulas de contrabaixo mesmo e comecei a gostar cada vez mais do instrumento. Comecei a ver gente tocando muito bem o instrumento, né? Também, na época, não tinha tanta facilidade assim para acessar o YouTube e ficar vendo pessoas tocando e tal. Enquanto eu ainda estava em Rio Pardo, teve um encontro de cordas em Tatuí. E aí foi a primeira vez que eu vi uma orquestra sinfônica na minha frente, completa. E teve um solo de um violoncelista e eu fiquei extremamente encantado com aquilo. E eu virei para uma professora de violino que estava acompanhando a turma e falei, eu quero estar ali. E ela falou, calma que uma hora sua hora vai chegar e você vai estar lá também, né? E fui conhecendo e quando terminei o ensino médio, eu não sabia direito para onde ir. Conversei com alguns professores no conservatório e um deles me disse que se eu queria tocar instrumento profissionalmente,
eu tinha que continuar fazendo conservatório. E aí me surgiu a ideia, vou para Tatuí, né? Pedi transferência lá do conservatório, fui para a unidade de Tatuí, que é a principal, e lá eu comecei a estudar com o professor Anselmo, que estudou com a professora Ana Valéria, né? Então, desde que eu cheguei em Tatuí, eu já ouvia falar muito da Valéria, e comecei a estudar lá. Em um ano eu consegui entrar na Orquestra Sinfônica do Conservatório como aluno bolsista, e fiquei na orquestra lá do Conservatório de 2013 a 2015. Só que aí, com as complicações, começaram a ter cortes nas verbas na bolsa e tal. Na mesma época, o maestro Jamil Maluf reformulou a orquestra de Piracicaba. Aí eu fiz uma audição lá e passei. Aí eu ficava estudando em Tatuí e tocava em Piracicaba. Ficava nesse meio do caminho. E nesse meio tempo, eu já tinha feito audição na Orquestra Experimental de Repertório aqui em São Paulo. E vim para cá quando eles me chamaram em 2015. E aí eu passei um período também nesse trânsito São Paulo-Tatuí, porque eu estudava lá, mas tocava aqui, né? Trabalhava aqui, já como aluno bolsista da orquestra. E aí eu resolvi fazer o vestibular para a Unesp em 2016, passei, e ao mesmo tempo eu entrei na EMESP para estudar com o professor Sérgio de Oliveira, e fiquei também ao mesmo tempo nos dois lugares. Eu sempre me metia a fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Depois eu acabei saindo da EMESP, e aí logo que eu me formei, em 2019, abriu o edital para a prova da Academia da USESP. Eu já tinha feito a prova da Academia 3 vezes antes, já tinha tentado, mas eu tinha desistido, já nem pensava mais em fazer, porque eu achava, não, é muito difícil, não vou passar, né? Fiquei naquela crise, assim, tipo, acho que não rola. Nessa oportunidade de 2019 para 2020, meu professor começou a falar, não, faça a prova, você está preparado, você acabou de terminar a faculdade, está com o recital na mão, vai lá. Fiz a prova, passei, estou na Academia da USESP desde 2021 para estudar com a professora Ana Valéria. Vocês dois começaram a estudar música na infância. A Valéria, no caso, ela era bem jovem, só tinha 7 anos, era uma criança ainda. Na opinião de vocês, qual que é a importância na formação de um músico de começar cedo a estudar um instrumento? Vocês conhecem casos de ótimos músicos que começaram tarde a estudar e se tornaram profissionais excelentes mesmo assim? A importância de se começar o ensino de um instrumento musical cedo é justamente por conta do desenvolvimento corporal, né? A criança, é bastante difícil aprender um instrumento direcionado para música de concerto. Então, quanto mais cedo se começa, melhor. Nos países mais desenvolvidos, se começa muito cedo mesmo. No Japão, o método Suzuki é para criança de 3, 4 anos. E, assim, a criança não tem vontade própria, é o pai e a mãe que, tipo, obriga mesmo, né, aquele ensino. Isso também faz parte da cultura. Aqui no Brasil, isso não é muito comum. Em Tatuí, por conta do conservatório, sim. O Sérgio, por exemplo, meu marido, ele começou contrabaixo com 17 anos. Com o surgimento dos projetos sociais de ensino de música, muita gente passou a ter acesso, né? Porque foi uma coisa que abriu uma porta para muita gente, para mim, inclusive, né? Porque eu pensava em fazer qualquer outra coisa que não fosse música, até conhecer o que era música, né? Eu nunca tinha visto um violino na minha frente, um contrabaixo na minha frente, na minha cidade. Então, eu acredito que muita gente tenha tido essa mesma experiência que eu de ter conhecido o instrumento mais tarde. Eu conheço pessoas que começaram a estudar com 17, 18 anos e aí correram atrás porque sabiam que o tempo não era amigo nesse caso, né? Porque quanto mais velho a gente fica, no Brasil, mais responsabilidade a gente passa a ter, precisa começar a trabalhar, precisa estudar, a gente é cobrado a ter uma profissão, né? Então, eu sei de pessoas que começaram até bem mais tarde que eu e estão aí trabalhando com música hoje em dia. Vocês dois mencionaram aí ao longo da trajetória de vocês os obstáculos, né? Questão até de bolsa, algo em comum, né? A Valéria estava lá na Áustria, logo que ela chegou, praticamente cortaram a bolsa, você também, né? Cortaram o incentivo. Para ser músico, precisa persistir muito, muito mesmo. E vocês conhecem muita gente também que, por causa dessa falta de incentivo, gente talentosíssima que acabou desistindo por conta dessa insegurança, né, quanto ao futuro, quanto a esse investimento? Sim, com certeza. A profissão requer muita dedicação, né?
E o adolescente, ele já é cobrado na família, né, a contribuir em casa. Eu já tive um aluno muitíssimo talentoso, uma coisa excepcional, e que largou, infelizmente largou, porque sempre sofreu pressão do pai para que ele fosse trabalhar junto no negócio do pai, sofria pressão da namorada, que precisava casar, então para casar precisa ter dinheiro, aí era só aquela pequena bolsa de estudos ali naquela orquestra jovem, né? Não é fácil, né? Não é, eu não tive vida fácil, para mim foi bastante difícil. Então, a gente vê de verdade que esse é um obstáculo e que se o jovem de verdade achar que aquilo é para a vida dele, ele tem que correr atrás, tem que batalhar, por isso é que tem que ser sempre o melhor, tem que se esforçar muito para conseguir passar num teste numa orquestra profissional. Brasil, infelizmente, tem muito poucas orquestras. Para o tamanho do nosso país, tinha que ter muitíssimo mais orquestra. Há muito ainda que se fazer aqui nesse país, todos os sentidos, quem dirá no sentido cultural, não é mesmo? Quando eu decidi que eu queria estudar música, o primeiro obstáculo foi ter que sair da minha cidade, né? Porque lá só tinha, por exemplo, o projeto social e tem uma limitação de nível, né? Porque é um projeto voltado para musicalização, não para profissionalização, né? Então eu tinha que sair de lá para fazer alguma coisa, para continuar estudando, e eu sabia que um dos melhores lugares para isso seria ir para o conservatório lá de Tatuí, porque tinha um ensino gratuito e porque teria a possibilidade de conseguir essa bolsa. Na época, meu pai tinha sido demitido da empresa que ele trabalhava, que ele tinha ficado 16 anos nessa empresa. E ele estava tentando começar o próprio negócio dele. Então, estava super complicado em casa, né? Ele fez o que ele conseguiu para me ajudar, porque eu ainda fiquei um ano com a ajuda dele lá em Tatuí, tentando gastar o mínimo possível, assim, naquele aperto. Não tinha instrumento. O arco que eu tinha ganhado do projeto que eu estudava. E eu tinha um contrabaixo que era horrível, assim, era muito ruim. Coitadinho, ele até se desfez, assim. E eu estudava no instrumento do conservatório, eu usava o arquinho que eu tinha lá, que não era nada bom também. E fui estudando, porque eu sabia que tinha a possibilidade de conseguir aquela bolsa de estudos da orquestra, né? E aí, quando eu consegui essa bolsa, meu pai ficou mais tranquilo também, porque ele falou, ó, talvez isso aí dê futuro. Então, esse investimento que ele fez no início deu resultado, né? Ele acreditou que pudesse dar certo, né? Ele falou para mim, se você quiser arriscar, vai lá que eu vou tentar te ajudar aqui. E acabou dando certo. Então, eu penso que eu tive um privilégio grande de, mesmo com dificuldade, meu pai ter me ajudado. Muita gente não consegue contar com essa ajuda. Eu penso que eu, que nem fui para tão longe assim da minha casa, tive essa dificuldade. Tem gente que vem de muito mais longe para cá para batalhar e conseguir passar numa prova de uma orquestra jovem para conseguir se virar, né? Porque é o que a gente faz aqui em São Paulo, é uma cidade muito cara, a gente se vira com o que a gente ganha com bolsa. E aí lá em Tatuí, com essa bolsa que eu ganhava, eu conseguia pagar minhas contas e comprei um instrumento para estudar. E aí foi que eu comecei a sentir que o meu desenvolvimento começou a acontecer de verdade, né? Porque eu tinha um instrumento para eu conseguir estudar direito, tinha uma bolsa que me dava uma tranquilidade ali mental de ficar tipo, não, eu tenho uma subsistência que eu consigo me virar. Todo final de ano era desesperador, porque a gente não sabia se no ano que vem ia abrir a prova para a bolsa de novo. Não sabíamos quanto que ia vir a bolsa do ano que vem, porque tudo dependia de investimento do governo do estado. Então era sempre aquele desespero, né? Tipo, o que vai ser de mim daqui a pouco? Né? E eu acho que esse desespero, esse resquício desse desespero acaba seguindo a gente durante os estudos para o resto da vida, né? Porque até hoje, né? Que nem eu estou na academia do OSESP já tem um ano, mas tá, já tem um ano, só que ainda tem um ano. Aí a gente fica nesse dilema, tá, tem mais um tempo, ainda tenho uma bolsa garantida aqui, porém eu preciso de um trabalho. A batalha ainda não está ganha, e eu acho que a batalha é para o resto da vida, né? Porque a gente precisa, além de conseguir conquistar uma vaga numa orquestra, conseguir se manter nela, né? E a música é uma profissão que exige que a gente esteja dedicado 100% da vida, eu diria, porque comparo com fazer exercício físico, musculação. Se você vai estar fazendo lá bonitinho, você vai conseguindo aumentar as cargas, vai ganhando resistência. Se você para, em um mês, você já não consegue metade do que você fazia. Com um instrumento é a mesma coisa. Ou às vezes acontece, sei lá, fica
doente, fica uma semana sem estudar porque precisa se recuperar. Quando vai voltar, é um suplício. Parece que a gente está 1 ano sem tocar, porque a memória muscular fica prejudicada, o corpo fica com menos resistência, e aí para voltar é uma luta. Então, é a profissão que precisa de muita dedicação e de sangue frio também, às vezes, porque a gente passa por muito perrengue em vários momentos da vida, porque não é fácil, nada vem de mão beijada. Eu já tive um aluno que eu ia mandar ele embora, porque ele não vinha na aula, faltava muito, e eu estava, assim, decidida, eu vou mandar o fulano embora. Quando ele chegou, eu falei assim, por que você faltou, né? Eu falei assim, é que meu pai quebrou o arco, porque ele não quer que eu faça música. Aquilo, eu fiquei chocada com aquela revelação dele, e olha a sorte de eu não ter mandado esse aluno embora. Porque olha o drama que ele vivia dentro da casa dele. Hoje em dia, graças a Deus, ele é professor, ele dá aula no Projeto Guri, ele toca numa orquestra, ele vive da música dele. Olha a sorte de eu não ter mandado embora esse menino. Então, não é todo mundo que encontra uma família estruturada, que consegue ter esse olhar de entender a profissão, né? Porque muita gente fala, você é músico. Então, mas qual que é a sua profissão mesmo? E quando, na verdade, é aquilo que o Gustavo falou, você precisa de dedicação exclusiva para o resto da sua vida. Não existe a profissão assim que você pega, se formou, bota lá o diploma na parede, estou formada, beleza, vou lá fazer minha profissão e agora não preciso mais estudar. Mentira! Você entrou na orquestra? Beleza, mas você tem que se manter nela. Então, todo dia que tem ensaio, você está sendo testado. Se não pelo maestro, pelo colega do seu lado, né? Que ele percebe se você está tocando ou não. A exigência é muito grande e ela começa por nós mesmos. Vocês dois têm no currículo essa experiência no conservatório e no ensino superior também. Como que elas se complementam e como que elas ajudam a formar um profissional mais completo, na opinião de vocês? Para a música, a gente precisa chegar na faculdade já tocando. Por exemplo, eu fiz uma faculdade pública, eu estudei na Unesp. A prova para entrar era dificílima, principalmente a parte teórica, assim. Tipo, além de ter que fazer o vestibular comum, foram 3 dias de prova, que era uma prova escrita um dia, no outro dia era uma prova de treinamento auditivo, e no outro dia era uma prova prática que eu tinha que ir lá e mostrar que eu sabia tocar escala, concerto e repertório de instrumento. O ensino superior em contrabaixo aqui no Brasil já te exige. A gente não pode chegar na faculdade achando que a gente vai aprender lá. Não dá. Por isso que o conservatório é tão importante, né? Porque eu tive minha formação de base toda no Conservatório de Tatuí, e aqui em São Paulo, né, que é uma cidade que concentra muitas escolas, né? Essas escolas formam muita gente e colocam essa possibilidade de você ir para a faculdade. Então, assim, são etapas muito longas que a gente tem que fazer durante a vida, né? Só em Tatuí eu fiquei 6 anos. Aí depois foram mais 4 anos de faculdade. Estou fazendo o curso da Academia da USESP e tenho certeza que depois disso ainda vai faltar muito para chegar onde eu acho que eu quero chegar com o instrumento, né? Que é conseguir tocar sem estar o tempo inteiro preocupado com alguma coisa de técnica, né? Porque a gente precisa estar se preparando o tempo todo, precisa estar estudando, precisa estar em dia. Eu não sei se eu vou falar direito a frase, professora, aquela, a gente tem uma vida inteira para tentar e uma eternidade para não conseguir, né? Alguma coisa assim. Então, essa frase me marca muito, né? Porque a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo. A formação de músico não se dá na universidade, ela se dá na vida, né? Porque a gente tem que estar o tempo inteiro, tem que ter experiência, tem que tocar em vários lugares, tem que fazer contato, né? É uma profissão multidisciplinar, porque a gente não lida só com instrumento, não é só pegar e tocar. A gente tem que desenvolver consciência corporal, tem que entender física, porque o instrumento é matemática e física o tempo inteiro, né? A gente tem que entender a engenharia do arco, como é que o arco funciona no instrumento. Fica calculando distância, ainda mais o contrabaixo, que é tudo longe, né? Que o instrumento é enorme. E também desenvolver a questão psicológica, né? Porque a gente está o tempo inteiro sendo testado, então isso para muita gente é um problema muito grande. Voltando um pouco àquele tópico da desistência, eu conheço gente que desistiu da música por conta do ambiente de cobrança, porque não queria lidar com isso. Porque é difícil, né? Se a gente está numa orquestra jovem, a gente tem que fazer teste para renovação, entre aspas, né? Renovação de contrato.
porque a gente tem que estar mostrando resultado, porque apesar de ser uma bolsa, ela é uma ajuda de custo para quê? Para a gente estudar. Então a gente tem que mostrar que o nosso estudo está dando algum resultado. Então a gente, pelo menos se não for para si mesmo o estudo, é para passar na prova. Então a gente tem que estar estudando. É bem assim. Mas fazendo terapia, né, que é importante, eu inclusive recomendo para todo mundo, todos os músicos principalmente, que é importante, né, a gente se conhecer para saber melhor o que a gente faz com o instrumento. Entender que a demanda do estudo do instrumento, ela não tem que vir de fora, né? Ela tem que vir da gente. Tem que vir do meu objetivo com o instrumento. Por que que eu estudo? Para que que eu quero estudar? Quanto eu tenho que estudar e o resultado que eu quero ter com esses estudos? Porque senão também não faz sentido, sabe? Então é um desenvolvimento muito grande que a gente tem que fazer, não só técnico de ficar ali no instrumento, mas físico e mental também. No meu caso, particularmente, essas coisas foram acontecendo, né? Eu não falei, eu vou estudar aqui, depois eu vou estudar fora. Não, essa coisa aconteceu. Agora, o que eu acho que é muito importante é essa busca cultural, é extremamente importante. Então, são as disciplinas além música, né? Então, saber sobre as outras artes, saber sobre história, saber sobre um pouquinho de arquitetura, né? Assim, a história da arquitetura, tudo isso influencia na sua escolha musical. Ler bons livros, bons autores, né? Para você aguçar o gosto pela arte de uma maneira geral, não só música, mas está tudo interligado, né? E se atualizar com as coisas que acontecem no cotidiano também, né? Então, para não ser um músico alienado, o ensino superior é muito importante para toda e qualquer pessoa, né? Não dá para você falar, fiz escola, pronto, acabou, já sei fazer meu instrumento. Não. E mesmo depois se formou, e aí? Não é garantia de nada, você tem que estar sempre aprendendo, né? Fora a parte da habilidade, é estar com a cabeça aberta, né? Então, a gente pode ver grandes orquestras que fazem os seus concertos digitalmente, é como se você estivesse na sala de concerto. Né? Então, e você precisa ver como é que uma orquestra lá do outro lado do mundo, então você tem que estar sabendo como é que está hoje em dia das coisas da nossa área, da música de concerto, o centro é Europa Central e Estados Unidos. Brasil está engatinhando ainda, né? A gente faz o que pode, tá? Mas a gente está muito longe do que de verdade tem que ser. Para isso, o jovem ou o futuro profissional, ele precisa estar atualizado, então ele precisa de verdade estar vendo o que o mundo, o resto do mundo, o resto das boas, grandes orquestras fazem, né? A gente já falou bastante aí dos desafios, das dificuldades na vida de um músico profissional. E do outro lado, quais que são as maiores alegrias no dia a dia de vocês como músicos? Se você consegue tocar afinado, é uma grande alegria. Se você consegue tocar num grupo e sai afinado, é uma grande alegria. Nós tivemos uma grande alegria ontem, né, Gustavo? Juntos, numa coisa que não é da nossa área, que é um show pop, de uma cantora que a gente ouvia falar, que é a Björk, né? E ela veio aqui naquele Primavera Sound, e foi uma experiência muito rica. Eu falo aqui por mim agora. Eu não conhecia nada dela, eu sabia que ela era famosa, porque Björk a gente já tinha ouvido falar e tal, né? Nunca tinha ouvido uma música dela, mas a preparação para esse show foram 2 ensaios que nós tivemos com um maestro que veio da Islândia, que é maestro de confiança dela, o maestro muito bom, extremamente exigente, mas que sabia pedir, então não era nem um pouco autoritário, muito pelo contrário, mas extremamente exigente. Então, o resultado já foi um resultado que deu um prazer gigantesco na gente. Foi bastante horas de ensaio, mas que a gente teve muito prazer, porque o resultado era bonito. Então, a gente ouvia aquele som de orquestra, que era um som diferente, uma sonoridade diferente, que alguém de fora, com muita propriedade, soube arrancar da orquestra.
Porque tem isso também, né? Então, às vezes você toca com um maestro que é mais ou menos, então o som não é grande coisa, você não tem muito prazer nisso. Você faz porque tem que fazer, mas não tem muito prazer. Aqui já foi o primeiro prazer, né, Gustavo? A hora do show, Oscar, você não tem noção. Eu fiquei muito emocionada. Primeiro porque aquele Anhembi estava lotadaço. E ela era uma entidade. Ela não entra sozinha, entra uma entidade junto com ela. Então, é uma coisa muito forte. E essa é uma experiência, são experiências únicas. Existem experiências na vida, que eu tenho 47 anos de contrabaixo, tem algumas experiências que eu posso contar nos dedos de uma mão, e que aquilo é um alimento para a minha alma. A de ontem foi, porque ela é uma musicista que não é, a música dela eu não gosto, assim, não é o que eu compraria, mas ter participado daquele momento com aquela energia, e a gente fez parte dessa energia, e aquilo a gente se alimentou daquela energia também. Então aquilo foi uma coisa, sabe, Oscar? Foi uma coisa incrível, né? Eu tava falando, eu não tinha nunca nem ido num festival de música desse tamanho. A primeira vez que eu vou é tocando no show. Foi para mim uma experiência incrível estar lá no meio daquele evento todo. Né? Vários amigos meus foram, né, assistir da plateia. E aí, quando me viram lá, falaram: caramba, você tá aí, como assim? Parabéns, sabe? Tipo, foi aquela coisa maravilhosa. E eu, assim, nas nuvens, né? Eu tava nas nuvens ali tocando, extremamente emocionado, vendo aquela energia das pessoas assistindo, a dela, do maestro, super engajado em fazer acontecer, dos músicos também, né? Uma outra experiência que eu posso te dizer de grande prazer, a gente estava lá fazendo o ensaio, enquanto os garis estavam varrendo, porque ia botar cadeira, ia preparar aquilo para um show. E era uma orquestra de cordas, ia ter uma cantora, e a cantora, a gente estava ensaiando aquela área do Puccini, O mio bambino caro, que muita gente conhece, né? E eu vou te contar, essa experiência eu não consigo contar sem me emocionar de novo, porque a emoção foi muito forte. Então, os garis todos ali limpando, né? E a gente ensaiando a área, né? E ela cantando, aquela área é belíssima, é uma coisa do outro mundo de bonita. Daqui a pouco, eu vejo ali, o gari estava com a vassoura na mão, assim, de pendurado na vassoura, chorando. Mas ele chorava. E olha, isso tem muito tempo, vamos dizer uns 20 anos. E aí eu falo, não é possível que as pessoas achem que esse tipo de música que a gente faz é música elitista. Não é! Não precisa saber, não precisa entender, não precisa nada, só precisa fazer com que aquilo toque o seu coração. Hoje em dia tem que lutar muito contra essa ideia de que a música é elitista, porque a gente precisa de público e o público precisa de música, né? Então a gente oferece isso, então a gente tem que conseguir mostrar para o público que ele pode estar lá. Eu sempre pergunto para as pessoas, né? Uma amizade nova que eu faço, ou até às vezes uma pessoa que eu não conheço. Você já foi na Sala São Paulo? Você já foi no Teatro Municipal de São Paulo? Você já assistiu uma orquestra pela primeira vez? E a pessoa me fala não. A primeira coisa que eu faço é descobrir quando é o próximo concerto. Eu dou um jeito de conseguir o ingresso, eu levo a pessoa, eu explico como que funciona, porque eu me vejo nesse papel, sabe? De não ser só a pessoa que toca, mas a pessoa que leva as pessoas para assistirem uma orquestra, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou músico, eu sou público, né? E eu sei a importância que é de estar lá assistindo. Nossa, várias vezes eu me emocionei assistindo o concerto, várias vezes eu me emocionei tocando num concerto, assim. Principalmente quando é alguma obra que a gente tem um carinho, alguma identificação diferente, especial com ela. Quando a gente tem a oportunidade de fazer aquela obra, é fora de sério. E tem esse retorno do público também, né? Quando alguma pessoa que eu levei, ou então até mesmo alguma pessoa que eu não conheço, quando a gente sai do concerto, encontra com alguém da plateia, a pessoa vira e fala: nossa, eu me emocionei muito, foi muito bonito. Teve um concerto para os servidores públicos, e aí uma senhora de 85 anos chegou em mim e falou: foi a primeira vez que eu assisti uma orquestra, eu estou extremamente feliz, eu amei. Eu falei: nossa senhora, eu nunca tinha assistido, volte mais vezes, porque é bom, né? Você vê, é tão bonito, é tão legal. Ela ficou super feliz. Ela: não, com certeza eu vou voltar mais vezes. Então, você saber que você estava lá no meio daquele grupo e proporcionou essa experiência para alguém é uma coisa extremamente importante. E você não precisa entender nada do que está acontecendo ali. Basta você estar aberto a sentir o que está acontecendo ali.
tá disposto a ouvir. Meus pais mesmo nunca tinham visto uma orquestra também. Foi graças a eu estar nesse meio que eles foram, minha família foi, meus avós foram, tias e tal. Eles nunca tinham ido, de repente todo mundo sai do concerto emocionado, achando aquilo lindo. Então é isso, é arte, é uma coisa coletiva. Outro prazer é você poder mudar a vida de uma pessoa também, que veio lá de uma comunidade e através do esforço próprio, obviamente, mas através de uma boa escola, consegue mudar a vida de uma pessoa, a pessoa consegue uma vaga numa orquestra sinfônica, muda a vida da pessoa, da família da pessoa. Tem prazer maior que esse? Não tem prazer maior que esse. Isso já é uma justificativa gigante. A música traz experiências pra gente. Várias das grandes experiências que eu tenho na minha vida são graças à música. Eu acho que uma coisa muito importante de ser dita é que, apesar de a música exigir uma rotina muito individual, que a gente tem que se dedicar ao instrumento e ficar lá horas e horas do dia aprendendo, ela é uma arte coletiva, sabe? Eu tenho orientação de professores, minha rede de apoio de amigos, que é uma coisa que a música trouxe para mim também, é muito importante porque a gente está numa atividade que é coletiva. Ter essa contrapartida de receber de volta o carinho dentro das próprias pessoas com quem você toca, tipo, de acabar um concerto, você se olhar para o seu colega e dar aquele sorriso de, tipo, conseguimos, sabe? É tipo uma vitória todo dia ali. E essa questão, assim, vocês tocam, se apresentam, já se apresentaram para centenas, milhares de pessoas, igual esse show da Björk, por exemplo. Vocês sempre se sentiram à vontade tocando para mais pessoas, em cima de um palco, sabendo que tem muita gente assistindo vocês, ou isso aí é uma coisa que você tem que trabalhar assim, durante um bom tempo para ficar confortável nessa posição? Não, a sua dor continua. Quanto mais velho, o medo aumenta muito mais. Eu não tenho essa história, não tenho medo. Nossa, eu tenho muito medo, muito medo. Treme. Aí a pessoa fala, nossa, mas nem parecia que estava tremendo. Não, treme muito. Porque é a responsabilidade, né? Você não pode se permitir o erro, né? Então, é sempre difícil. Mas só que você tem que conviver com aquilo, né? Então, tem medo. Agora, se você não consegue suportar aquele nervoso, eu tenho alunos que eram excelentes alunos, tinham um trabalho maravilhoso durante toda a exigência do curso, na hora de fazer um teste por orquestra, não passava porque o nervoso não deixava. Aí, você tem que trabalhar esse nervoso, né? Então, tem que trabalhar o psicológico para que o psicológico não derrube você. Eu não conheço nenhum músico que não fique nervoso em algum nível com o palco, né? Porque a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para se expor, a gente é artista, então a gente tem que fazer isso, né? Não faz sentido a gente estudar para tocar para o espelho. A gente toca para as pessoas, a gente toca para o público, né? Eu acho que a arte não faz muito sentido se ela não é transmitida, né? Então, a gente precisa ter isso em consciência, né? Porque a gente não faz música só porque a gente gosta. A gente faz música porque eu acho que a gente cria esses objetivos como artista também, né? A gente se entende como artista depois de um bom tempo com o instrumento, né? Eu demorei para entender que eu era um artista. Eu achava que eu tocava contrabaixo, não que eu era um artista, um músico, né? Depois que eu fui ver o que eu estava fazendo da minha vida, né? Que eu fui entender o que era. E isso tem uma responsabilidade, né? Porque a gente tem, primeira coisa, um compositor que escreveu uma obra para ser tocada. E ali dentro existe uma estrutura que o cara colocou, existe um período histórico que tem que ser transmitido. Então, a primeira coisa é se fazer entender. O que eu estou passando aqui? É a obra do cara. O segundo ponto é o que eu acrescento nessa obra. Mas ainda sou uma pessoa que também lido com muita insegurança, né? Que por isso que eu falei agora há pouco que é importante fazer essa terapia, porque faz muita diferença, né? Eu conheço gente, não só do contrabaixo, mas que desistiu de tocar porque não conseguia fazer provas, não conseguia tocar na audição do conservatório, por exemplo. Então, eu acho que assim, a gente tem que desenvolver um pouquinho de cara de pau também. Eu acho que, para mim, é muito mais difícil me gravar para alguma coisa, sei lá, tem que me inscrever para um festival, para algum concurso, eu tenho que me gravar. Para mim, é 3 vezes mais difícil do que tocar num palco, porque o que acontece no palco fica no palco, acabou.
O que fica no vídeo, você vai rever 300 vezes se você não apagar o vídeo, né? Então é extremamente exigente, e o vídeo não mente, né? O que não tá bom não vai melhorar. E a gente, eu acho que projeta muito essa coisa do o que as pessoas vão achar do que eu tô tocando. É muito difícil, né? Tocar pra gente que eu conheço é muito mais difícil do que tocar pra gente que eu não conheço, por exemplo. Porque as pessoas que eu conheço vão ter liberdade de me falar, isso foi bom, isso não foi. E, assim, o meu nervosismo afeta mais a parte cognitiva, assim, me dá uns brancos, eu começo a esquecer o que eu estou fazendo no meio. Se eu não tivesse 200% concentrado, é perigoso começar a esquecer onde é que eu estou, assim. Aprendi mais ou menos como eu fico para começar a tentar lidar contra isso para ter um resultado legal. Mas que é fácil, não é. É um aprendizado toda vez que a gente vai tocar. E na nossa formação, são poucos os lugares que oferecem isso, de, tipo, tocar toda hora. A gente não toca toda hora. É uma prova por bimestre, por semestre, então a gente toca pouco, né? É importante, uma coisa que eu escuto de vários professores, né? Que é se reúnam com seus amigos, vai tocar para treinar. A gente precisa treinar, a gente precisa fazer simulação, né? Inclusive lá no curso da academia tem as audições simuladas, que são audições para um teste de orquestra, porque a gente vai ter que fazer isso para conseguir um trabalho, né? Quem tem o objetivo de tocar orquestra vai ter que passar por teste. Não tem outro caminho para entrar. Estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso episódio. Para fechar, gente, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em começar uma carreira na música? Primeira coisa, se perguntar se é isso mesmo que você quer da sua vida. Se a resposta for sim, aí a segunda pergunta é: você consegue viver sem isso? Porque a resposta tem que ser não. Eu não consigo viver sem isso. Então daí você vai. Se a resposta for sim, eu consigo viver sem isso, então vá fazer outra coisa. Faça isso só como enriquecimento cultural, porque é abnegação. Você não pode se dar o luxo de ficar uma semana na praia sem o instrumento, porque depois os calos, no nosso caso, na prática, são calos que o dedo tem e fica tudo molinho. Na hora que você vai voltar, parece que é o primeiro dia que você está tendo com o instrumento tudo de novo. Tem que fazer o calo tudo de novo. Dói, de verdade dói. Porque é pesado, é difícil, até fazer calo de novo, entendeu? Então, você não pode ficar sem o instrumento. Então, precisa de verdade saber se é isso. Foi feita essa pergunta para mim quando eu tinha 12 anos de idade? Não. Primeiro que nem falaram para mim que eu ia ter que carregar um instrumento. Se tivesse falado, talvez eu já tivesse desistido, porque carregar um instrumento igual ao nosso é um perrengue fenomenal. Essa era uma pergunta que faziam para o meu professor, né? O que é mais difícil no seu instrumento? E ele era uma lenda. Ele, sem pestanejar, ele falou: o transporte. Esse era o mais difícil no instrumento dele. Eu falei assim, porque tocar, ou você sabe, ou você não sabe. Mas o transporte, você nunca sabe se você vai receber o seu instrumento inteiro. Porque se você larga, por exemplo, num bagageiro de avião, às vezes ele vem inteiro quebrado. Ou mesmo num trem, se acontece uma batidinha, quebra. O instrumento, ele é grandalhão, mas ele é extremamente frágil. Então, o mais difícil no instrumento, de verdade, é o transporte. Mas com 12 anos de idade, eu sabia que era isso que eu queria. Então, o conselho que eu dou, visar principalmente a música e não o instrumento. Porque senão você vai ser um músico vaidoso que vai querer ficar só se exibindo no instrumento e a música meio que vai passar de lado. O objetivo final da nossa profissão é a música, não é o instrumento, não é o contrabaixo. A gente não pode perder esse encanto pelo que a gente faz, né? Apesar das dificuldades, porque é uma profissão aqui no Brasil bastante ingrata, porque é uma profissão pouco reconhecida, né? Como a professora falou, tipo, a gente engatinha em muitas coisas ainda. O Brasil tem poucas orquestras grandes, né? Que pagam um salário grande para a gente. Só que também a gente não vai morrer de fome. Isso que eu penso, né? Como músico a gente não passa fome, não, porque sempre tem trabalho para quem se dedica, para quem está em dia com o instrumento, para quem se estrutura, né, tem boas relações, é profissional, nunca vai faltar trabalho. Quando a gente está se dedicando mais, as pessoas começam a ver isso e as portas começam a se abrir.
né? A gente começa a ser visto como uma pessoa que está ali se dedicando ao instrumento. Isso já é suficiente para muita coisa começar a acontecer. Então, eu acho que a minha dica é essa, tipo, nunca esqueça o que te fez começar e nunca deixe de se dedicar ao que você quer, né? Porque a gente tem nossos objetivos, então a gente precisa seguir nossos objetivos. Valéria, Gustavo, foi muito legal ouvir tanta história boa de vocês dois aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Meu agradecimento para você também que acompanhou o bate-papo. E você já sabe, toda semana tem episódio novo do Segunda a Sexta saindo. E sigam a gente, é claro, lá no Instagram também, @Segunda a Sexta Podcast, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.